Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos aqui, mais uma vez para falar das grandezas do nosso Deus, para ouvir o que Ele tem a nos falar, para conversar com Ele, apresentar a Ele as nossas dúvidas, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, que é isso que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. E nós vamos nessa noite estar meditando no livro de Lucas. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós vamos estar meditando no Lucas capítulo 17. Amém? A partir do versículo 11, que tem como título A Cura de 10 Leprosos. E assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, quando nós falamos da grandeza de Deus, é algo que sai de dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma. Nós vimos aqui a história de 10 leprosos. Eles, quando avistaram Jesus, eles pararam de longe. Eles não podiam chegar perto. Naquela época, a lepra era uma doença incurável. Eles eram isolados para que ali ficassem até morrer, porque não tinha cura aos olhos humanos. Não tinha medicina que curasse o povo que tivesse com lepra. Mas quando eles avistaram Jesus, eles pararam de longe e eles chamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E é claro que Jesus tem misericórdia. Jesus é misericordioso. E eles clamam e pedem a Jesus misericórdia. E Jesus não responde outra palavra a não ser: vai e mostra-te ao sacerdote. Porque naquela época eram os sacerdotes que analisavam as pessoas e diziam quem podia ou não estar no meio do povo, se estariam realmente ou não curados de uma lepra. Então Jesus, ele não quis passar por cima daquela lei que já existia. Jesus disse para eles: vai e mostra-te ao sacerdote. Mas quando Jesus diz para ele: vai, Jesus, ele já decretou a cura daqueles homens. Vai, vocês já estão curados. Vai, aleluia, porque vocês precisam cumprir a lei. Se Jesus curasse eles ali de imediato, Jesus ia estar passando por cima da lei. Eles não teriam ido se apresentar ao sacerdote. Mas quando Jesus diz para ele: vai, Jesus já decretou ali a cura daqueles homens. E eles foram para se apresentar ao sacerdote.
E chegando no meio do caminho, eles olharam para o corpo e não viram mais lepra alguma. Eles estavam curados. Eles estavam curados. Aí eles percebem que a cura já estava sobre eles. Aleluia. O interessante aqui é que a palavra de Deus diz para nós que havia um samaritano no meio deles. E esse samaritano, aleluia, e esse samaritano voltou para agradecer. Ele voltou para agradecer, aleluia. Oh, Jesus, tem misericórdia. E quando esse samaritano volta para agradecer, a palavra de Deus diz que ele se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. E quando ele se lança aos pés de Jesus, aleluia, agradecendo, ele estava feliz, ele estava agradecido. A gratidão, queridos, é a melhor coisa que o ser humano pode ter. A gratidão é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Aleluia. Eram 10. O samaritano volta para agradecer. E os outros ficaram satisfeitos somente com a cura do corpo. Eles seguiram caminho, eles seguiram viagem. E esse samaritano, não, eu não vou seguir viagem. Para que eu vou seguir viagem? Se aquele que me curou está atrás. E ele voltou para agradecer a Jesus. Ele ficou grato. Aleluia. Será que nós temos sido gratos ao Senhor por cada dia? Aleluia. Quando nós acordamos, isso já é motivo, aleluia, de alegria, de agradecimento. Agradecer ao Pai pelo dom da vida. Aleluia. Quantos hoje já não se encontram mais em nosso meio? E nós aqui estamos, aleluia, nós temos só que agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, por todas as graças, pelo ar que respiramos, aleluia. Queridos, Jesus olha para ele e diz: não foram 10? Não foram 10 os curados? Não foram 10? E somente esse estrangeiro voltou? Sim. Ele voltou porque ele queria mais. O corpo dele estava sarado, a pele estava curada. Mas como devia estar a alma daquele homem? Aleluia. Ele voltou porque ele queria mais do que uma cura no seu corpo. Jesus diz para ele: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A tua fé te salvou. Queridos, isso quer dizer que ele não foi somente curado, ele foi salvo. Muitas vezes as pessoas se contentam somente com a cura. Eu fui curado, eu não preciso mais voltar à igreja. Eu já recebi a minha bênção, eu não preciso mais voltar. Não é assim. Não é bem assim. Nós não precisamos somente da cura do corpo. Nós precisamos da cura da alma. Nós precisamos mais que isso. Nós precisamos ser salvos por Ele. E é somente através dele que nós recebemos a salvação. Aleluia. E esse homem, esse samaritano, ele foi salvo. Porque Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que coisa gostosa, né? Ouvir isso de Jesus para nós. A tua fé te salvou. Então nós precisamos, por meio da fé, voltar a Jesus, chegar para Ele e agradecer por todos os benefícios.
Hoje eu estou aqui também, agradecendo a Ele. Eu só tenho a agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito na minha vida. Hoje eu estou completando mais uma primavera na presença de Deus. E eu estou aqui para agradecer a Ele. Eu não quero ser como os 9 que se foram. Eu quero ser como aquele samaritano que voltou agradecido, dando glórias ao nome de Jesus. E aqui estou eu dando glórias a Ele, agradecida por mais um ano que Ele me permite, por mais um ano na sua presença. Estou de pé com saúde porque Ele tem me sustentado. E eu peço que Ele continue me sustentando para que eu possa levar a palavra dEle por muitos e muitos anos para aquelas pessoas que precisam. Quem sabe hoje também é o seu dia. Quem sabe hoje você está com uma enfermidade, aleluia, e você já recorreu aos médicos. Quem sabe você já recorreu aos médicos e você não sabe, aleluia, como fazer, o que fazer. Porque a medicina é limitada. Somente Jesus é ilimitado, Ele pode, além daquilo que nós pedimos. Aleluia. Nós vimos aqui a situação desses 10 leprosos. A medicina não pôde curá-los, mas o nosso Jesus, Ele pode todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu querido, minha querida, você que está aí do outro lado, eu não sei como está a tua vida, aleluia. Eu não sei como está a tua situação no dia de hoje. Eu não sei se você é um desenganado pela medicina. Mas olha, o nosso Deus, Ele pode te curar se Ele quiser. Ele vai além da medicina. O nosso Deus é ilimitado. Não tem limites para Ele. Do mesmo jeito que aqueles leprosos, eles foram curados. Queridos, a fé move montanhas. A palavra de Deus diz, se tivermos fé como um grão de mostarda. Sabe por quê que a palavra de Deus, aleluia, assemelha-se a um grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, ele é o menor grão que tem. Mas quando ele é semeado, ele fica muito grande. Muitas aves se aninham em seus galhos. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, é essa fé, aleluia, que vai fazer de você mais do que vencedor. Se você tiver fé, meu querido, a palavra de Deus diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. É a palavra de Deus que diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E você, aí do outro lado, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode te libertar? Você crê que Jesus pode fazer além daquilo que você tem pedido? Além daquilo que você tem sonhado, Ele pode fazer além? Você crê nisso? Se tu creres, tu verás a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, aleluia. Mas seja agradecido, seja grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Muitas vezes as coisas acontecem para que nós venhamos a reconhecer quem é Deus na nossa vida. Ele é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, que transforma. Esse é o Deus que nós servimos. Amém?
Queridos, nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui. Você vai orar daí. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 4 que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. Vamos unir a nossa fé, a nossa força nesse momento. E nós vamos estar agradecendo a Deus, apresentando a Ele as nossas causas, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Esse é o momento. Eu não sei como está a sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem liberdade para digitar aí. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Você tem liberdade para digitar aí. Pode digitar que nós estaremos orando pela tua vida, pedindo a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Livro esse que somente Ele tem acesso. Amém? Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da tua casa, mas não fique de fora. Jesus, Ele está voltando para buscar o seu povo. Povo lavado e remido pelo sangue dele. Ele está voltando e Ele não quer que nada se perca. Então não fique de fora. Vá a uma igreja perto da sua casa. Apresenta-se ao pastor e fala: pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Eu quero fazer parte dessa família de Deus. Seja grato, porque se você está aí do outro lado assistindo, se você está aí ouvindo a palavra de Deus, é porque até aqui Ele tem te sustentado. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você tem liberdade de digitar aí. Amém? Vamos estar orando. E eu vou estar orando agradecendo a Deus pela minha vida, por mais uma primavera na presença do Senhor. Olha, estou aqui de pé e Ele continua me sustentando a cada dia. A cada dia é um renovo que o Senhor dá para mim. Ele me concede isso a cada dia. E eu sou grata a Ele por todas as coisas. A gratidão a Deus é tudo que nós precisamos ter. Aleluia. Vamos orar então? Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus querido, Deus amado, eu aqui do meu lado, o povo do outro lado, Pai, povo esse que te ama, que te adora, estamos aqui unindo a nossa fé, Deus, para te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito para nós, por ter nos dado, Senhor, graça, nos dado força, o refrigério, o ânimo. Obrigada, Deus, pela nossa saúde. Obrigada, Deus, por mais um ano de vida na Tua presença, Pai. Que o Senhor continue me abençoando. E quantas outras pessoas do outro lado também estão aniversariando hoje, Pai. A Estela, aleluia, Kátia, meu Deus, derrama sobre elas uma bênção, Pai, especial, que a Tua graça venha alcançar, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos também do outro lado. Que o Senhor venha conceder a cada um graça, Pai, misericórdia. Que a Tua bondade venha estar presente na vida deles, em nome de Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda irás fazer. Abençoa, Deus, cada irmão, cada família representada do outro lado. Meu Deus, que os Teus anjos venham, Senhor amado, visitar cada lar nesse momento. Aqueles familiares, Senhor, que se encontram perto, os que se encontram distante, mas que o Teu amor e a Tua misericórdia venham alcançar a cada um, Pai. Meu Deus, nós pedimos por essas famílias, aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor venha trazer cura,
Que o Senhor venha, Senhor, soprar nas narinas o fôlego de vida, Pai. Meu Deus, joga por terra todo espírito de enfermidade. O Senhor pode curar se o Senhor quiser. O Senhor pode salvar. Meu Deus, restaura essas vidas, Pai. Liberta, traga libertação. Oh, Senhor amado, quantas mães nesse momento clamando pelos teus filhos, Pai. O Senhor pode libertar se o Senhor quiser. Meu Deus, vai jogando por terra todo espírito das drogas, das bebidas, Senhor. A maconha, o crack, a cocaína, meu Deus, joga isso por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos a libertação nessas vidas. Nós profetizamos, ó Pai, a cura da alma em nome de Jesus. Meu Deus, entra com providência, Pai. Entra nessa peleja, essa peleja do Senhor. Essa peleja não é para nós, Pai amado. Nós colocamos o Senhor na direção das nossas vidas, Pai. E pedimos a Ti misericórdia. Meu Deus, pedimos que o Senhor também visite os hospitais. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas desenganadas, Pai, pelos médicos. Assim como aqueles leprosos, Senhor amado, eles não sabiam mais o que fazer. Ah, Deus querido, naquela época não havia cura, mas o Senhor é a cura que apareceu no caminho daqueles homens. O Senhor é a cura que pode vir, Senhor, visitar, Pai amado, cada familiar do outro lado. O Senhor é a cura que pode entrar nos hospitais, Senhor, tocar de vida em vida e de leito em leito. Senhor, entra com providência, Pai. O Senhor é a cura que o mundo precisa. O Senhor é a palavra que o povo necessita, Pai. Aleluia. O Senhor é a fonte de água viva que desceu do céu para que muitos não perecessem, Deus. Nós clamamos a Ti, Deus. Visita os hospitais, todos os hospitais da face da terra, Senhor. Quantas pessoas não sabem mais o que fazer? Os médicos já disseram que não tem jeito, mas quem é o homem para colocar um ponto final, onde o Senhor apenas colocou uma vírgula? Meu Deus, em nome de Jesus, visita essas vidas, Pai. Entra com providência, Deus. Pedimos ao Senhor também que o Senhor venha visitar, Deus, os orfanatos, os asilos, presídios, todas as instituições de caridade. Que o Senhor venha visitar. Meu Deus, traga o refrigério. Traga mudança de vida, Pai. Visita o nosso Brasil, nossos governantes. Vai tocando em cada um, Pai, que a Tua vontade venha sempre prevalecer. Visita também os países, Senhor. Esses outros países que se encontram em guerra, terremotos. Meu Deus, entra com providência, Pai. Nós sabemos que são os sinais que o Senhor está mostrando para nós. E ainda tem muitos, ó Pai, que estão despercebidos, que não estão vendo os sinais sendo mostrados. Mas nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nessas vidas. Visita Israel, Pai, o Teu povo que lá se encontra. Colocamos nas Tuas mãos aos Teus cuidados. Continua, Pai, na direção da nossa vida. Continua, Deus, fazendo de nós mais do que vencedor em Ti, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco, Pai. Continua conosco. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus é bom, Deus é fiel.
Somos gratos a Ele. Somos gratos. Eu sou grata por demais a Deus. Por demais. Veja bem. Eu tinha uma família de 5, hoje eu tenho uma família de 10. Deus me abençoou com uma família. Deus tem me abençoado a cada dia. Deus tem me sustentado com a destra da tua justiça. Ele tem me dado força, tem me dado vigor. E hoje estou aqui junto com vocês, agradecendo a Ele. Não somente pela minha vida, mas pela tua vida também. Pela tua vida e do outro lado. Pela tua saúde. Estou agradecendo a Ele. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Amém, queridos? Fique firme, não desista. Volte sempre a Jesus. Lança-se aos pés dele para agradecer. Assim como aquele samaritano que voltou para agradecer e lançou-se aos pés do Senhor. Lança-se aos pés dele, porque ele te ouve, ele te responde e ele te dá vitória. Aquele samaritano, ele não recebeu somente a cura, ele recebeu salvação. É isso que nós precisamos, salvação. Amém? E nós somos salvos mediante a nossa fé, mediante a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Fique firme. Até a próxima segunda. Não desista dos teus sonhos. Eu agradeço a Deus pela tua vida e pela tua companhia. Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias e de conquista em Cristo Jesus. Amém? Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. E graças a Deus.